As lesões e doenças pré-existentes são um complicador na contratação de um plano de saúde. Nós tivemos algumas oportunidades em que nós comentamos sobre esse assunto, dada a dificuldade de se comprovar a doença ou lesão pré-existente e também a avaliação da boa-fé. Porque nós sabemos que em direito a boa-fé é presumida e a má-fé tem que ser comprovada. O que acontece? A lesão ou doença pré-existente gera a cobertura parcial temporária de 24 meses ou o pagamento de um agravo. O agravo é raríssimo, nunca vi ninguém preferir o agravo em função do valor muito alto das parcelas. Agora, prefere-se, então, a cobertura parcial temporária, desde que a doença ou a lesão pré-existente seja confirmada. E confirmada por quê? Por exames prévios à contratação. Nós temos, inclusive, uma súmula do STJ, que é a súmula 609, que tem a seguinte redação: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou ainda a demonstração de má-fé do segurado. São questões subjetivas também que nós vamos comentar em relação a um julgado. Na verdade, a decisão da 4ª turma do STJ que confirmou a indenização que deveria ser paga por uma seguradora a um segurado com câncer de pâncreas. Vamos tratar desse assunto agora, acompanhem. Bom, a 4ª turma do STJ manteve recentemente, semana passada, semana retrasada, manteve a decisão de condenar um seguro a fazer o pagamento de uma indenização de R$ 669.214, isso lá, valores de 2010 com correção, e para um paciente, para um segurado com câncer de pâncreas. O que acontece? Nesse julgamento do STJ, o placar foi de 3-1. Um dos ministros, a ministra, Maria Isabel Galotti, entendeu de forma divergente ao relator e aos outros 2 colegas. A decisão que prevaleceu, que foi o voto do relator, tem o seguinte entendimento: a seguradora tem que exigir a realização de exames prévios à contratação e ela não o fez. O que acontece então? Sob esta alegação, a súmula 609 foi aplicada, porque não foram feitos exames prévios à contratação e, segundo o relator, que teve o seu voto também seguido por outros 2 ministros, a seguradora não comprovou a má-fé do segurado. Então vejam, esta é uma parte da história, é a parte que prevaleceu. Nós sabemos que nós temos que entender as decisões judiciais como, obviamente, aquela que prevalece, mas também não deixar de apreciar aquele voto divergente, como aconteceu com a ministra Maria Isabel Galotti. Ela já entende que a seguradora conseguiu comprovar a má-fé do segurado. Então, para ela, a súmula 609 não é aplicada neste caso, ou aplicada sim na exceção, porque a súmula determina que será ilícita a pré-existência se não houver a realização de exames prévios ou a má-fé do segurado não esteja comprovada. Ela entende que sim,
que houve a comprovação. Por quê? Antes de contratar o segurado já fazia um tratamento oncológico, já fazia pesquisas, porque já havia suspeita de células neoplásicas, as células cancerígenas, e também já fazia biópsia. Portanto, ela entendeu que quando o segurado ficou sabendo desta possibilidade de ter um câncer, e no caso, um câncer de pâncreas que é severo, grave, agressivo, ele já teria contratado a seguradora. Então ela entende que este paciente, esse homem, esse segurado faleceu em 2009. E o que acontece? Ela entende que a utilização foi de má fé porque ele já sabia, e na entrevista de saúde, na declaração de saúde, ele negou ter qualquer problema. Já investigava a pesquisa por biópsia e células neoplásicas, já se imaginava que ele poderia ter. A questão o diagnóstico veio depois da contratação. Então vejam, o que nós sabemos, o que nós temos de informação é que no momento em que o segurado buscou a contratação do seguro, ele investigava alguns sintomas. Só que ele investigava por exames de biópsia que avaliavam essas células neoplásicas. Avaliava se realmente ele teria um problema mais grave. Já existiam indícios de que ele poderia ter um câncer, mas o diagnóstico não foi fechado. Então aqui está a grande dificuldade na interpretação. Só que 3 ministros entenderam que a má-fé não foi comprovada e os exames prévios não foram realizados, portanto, aplica-se a súmula 609, em que se considera ilícita a declaração de pré-existência quando não há realização de exames prévios e a má-fé não é comprovada. Então vejam, o mesmo caso com diferentes interpretações. Prevaleceu a interpretação da boa-fé do segurado, mas tem um voto importante da ministra em que ela analisa, ela aprecia essa situação de forma diferente. Ela entende que houve sim comprovação, mesmo não tendo o diagnóstico fechado, ela entende que o fato de pesquisar as células neoplásicas, o fato de fazer exames que poderiam comprovar o câncer já trariam a má-fé do segurado, mesmo porque ela entende assim, por que ele foi procurar justamente quando teve já essa suspeita de células neoplásicas e já investigavam. Então ela entende que no momento em que ele procura a seguradora, ele deveria informar que ele estava sob investigação, e a investigação seria em relação a um possível câncer de pâncreas. Então vejam, são situações que são avaliadas pelos ministros e nós, obviamente, vamos fazer esta interpretação também da mesma forma que eles fizeram. O que importa para nós foi o que prevaleceu, que foi a decisão de indenizar. Esta foi a decisão. Só que não de forma nenhuma desprezível a possibilidade de considerar a má-fé nesse caso. Eu entendo, o meu entendimento pessoal, particular, é de que enquanto o diagnóstico não foi fechado, não existe má-fé e não existe doença pré-existente. Este é o meu entendimento pessoal. Eu me filio a esta corrente que prevaleceu, não pelo fato de ela ter prevalecido, mas porque eu também
interpreto da mesma forma. A doença pré-existente, se não foi exigido o exame prévio pela seguradora, neste caso nós temos sim que dar razão ao segurado. A má-fé dele não pode ser presumida, tem que ser comprovada. Seria comprovada se ele já tivesse um diagnóstico e esse diagnóstico não fosse claramente colocado para a seguradora. E o que não aconteceu, o diagnóstico veio depois. Óbvio que essa interpretação de que ele poderia saber que estaria com câncer e por isso ele fez a contratação do seguro, ela existe, óbvio, e sempre vai ter um julgador com este pensamento, só que o tema nos faz aqui refletir e também nos coloca em uma situação de difícil análise se nós tentarmos entrar na cabeça do segurado e interpretar o que ele pensou. Ah, não, então peraí, então já estou com câncer, eu vou contratar um seguro de vida. Pode ser isso, pode ter sido isso que passou pela cabeça dele, mas isso tem que ser comprovado, porque em direito a má-fé tem que ser comprovada. A boa-fé é presumida, a má-fé tem que ser comprovada. Então, eu concordo com a tese que prevaleceu de que a má-fé não foi comprovada. Ela poderia ser suscitada como foi feita pela ministra, mas não foi comprovada. Não foi comprovada porque o diagnóstico, que é ao momento exato em que ele ficou sabendo que tinha o câncer de pâncreas, foi posterior à contratação. Lembrando que a ministra entendeu que o simples fato de ele investigar células neoplásicas, investigar situações que poderiam levar ao câncer e que poderiam concluir por esse câncer de pâncreas, mas nós sabemos que o que vale é a interpretação, aquela interpretação em relação aos fatos e não aquilo que o segurado pensou ou deixou de pensar. Qual é o fato? O fato é que o diagnóstico veio depois da contratação do plano. Portanto, na minha opinião, também eu concordo com o relator e com os ministros que o seguiram e declararia também o dever de indenizar, porque não foi feito o exame prévio à contratação e também não foi comprovada a má-fé do segurado. Era isso, esse assunto que eu gostaria aqui de trazer para vocês e comentar, além da análise de um fato concreto, também poder discutir alguns elementos de direito médico, que são, nesse caso, a doença pré-existente e a boa-fé, que é o princípio maior do direito. Certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.